Opa, tudo certo por aí? Bem-vindos ao Tá Ligado na Cidade. Fala galera, beleza? O assunto de hoje está relacionado à saúde, tabagismo. Dá uma olhada no que vai rolar por aqui. A luta contra o tabagismo é uma realidade há anos, então por que a gente ainda está em busca por mais conscientização? No estúdio, quem conversa com a gente sobre esse tema é a psicóloga Carmela Silvana da Silveira. O que os moradores da cidade pensam sobre o cigarro? A gente foi conferir no quadro Tá na Rua. O trabalho do PROERD, o Programa Educacional de Resistência contra as Drogas, é tema do quadro Câmara Repórter. E informações da Câmara Municipal no quadro Atividade Legislativa com o Lucas Guerra. O Tá Ligado tá começando. O tabagismo é o ato de consumir cigarros ou outros produtos que contenham o tabaco, cuja droga ou princípio ativo é a nicotina. A fumaça do cigarro é uma mistura de aproximadamente 4.720 substâncias tóxicas diferentes. O tabagismo pode causar cerca de 50 doenças, como hipertensão, infarto, derrame, além de câncer de pulmão, de boca, laringe, entre outros. Mesmo assim, existem cerca de 1 bilhão e 250 milhões de fumantes no mundo todo, de acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde. E por que será que a gente ainda vive essa realidade? E quais são os melhores caminhos para se livrar disso? Quem ajuda a gente a debater esse e outros pontos é a entrevistada de hoje, a psicóloga Carmela Silvana da Silveira. Carmela, seja muito bem-vinda ao Tá Ligado e muito obrigado pela sua presença. Ok, muito obrigada. Ô Carmela, vamos começar falando a respeito disso, né? Do lado psicológico da coisa mesmo, que é a tua especialidade. A gente vê esses números que acabam assustando. Mais de 1 bilhão e 250 milhões de pessoas fumando no mundo todo, sabendo que faz mal. Não é novidade pra ninguém. Assusta, né? Por que a gente ainda tá nessa realidade? E ainda está escrito na caixinha, né? É, ainda vem escrito Isso na causa embalagem. morte. É. Mas é muito difícil mesmo. O vício é algo que está ligado à nicotina. E a nicotina está dentro do cigarro. Dessas 4.720 substâncias cancerígenas, 70 são diretamente ligadas ao câncer. E as pessoas sabem disso de forma direta ou indireta. Mas é muito difícil parar de fumar, porque é muito fácil começar. Sim. Né? Então, a nicotina, ela chega no teu cérebro em 5 segundos e ela te dá um bem-estar muito rápido, ela dá uma sensação de prazer muito rápida. Da mesma forma em que ela te dá essa sensação de prazer muito rápida, ela também diminui a sensação de prazer no momento seguinte. Então você busca mais uma. Você vai procurando mais e mais. E você busca mais uma. E você busca outra. E quando você vê, você está viciado sem perceber. Você que trabalha com pacientes, né, que tem o vício no cigarro, quais que são os principais motivos que levaram, pelo menos a maioria das pessoas aí, a acabar se envolvendo com o cigarro? Tá. Olha, nós vamos falar assim. Antes da pandemia, tá? E depois da pandemia. Tá. Antes da pandemia, o fato de você estar no social, todo mundo fuma, eu também vou fumar, em casa fuma-se, eu também vou fumar. Depois isso começou a modificar, nos bares não se podia mais fumar, então eu vou para a rua, então eu fico nos barzinhos onde tem mais um movimento social, e isso leva ao maior consumo de cigarro. Outra coisa que nós observamos, nós psicólogos observamos, é que depois da pandemia, ou no período dela, os indivíduos se tornaram mais solitários. E um problema muito grave foi entender que esse melhor amigo, muitas vezes era o cigarro. Sim. Então, não tem o que fazer, eu pego aqui, Tá fácil. Tá fácil. Outra situação que é muito observada é que a ansiedade e a depressão leva ao vício. E a sensação de prazer
e a sensação de que está tudo bem depois que eu fumo é muito prazerosa. Então, o paciente, né, o tabagista vem, ele inspira, ele leva aquela fumaça, né, e quando ele exala, ele tem um movimento inconsciente, ele faz... Sim. Quase um alívio. Isso. Uhum. Então, ele transfere para o cigarro a angústia, o medo, a depressão, a solidão. Vários fatores emocionais, vários fatores então, emocionais que precisam ser tratados onde? No consultório. Com certeza. Mas quando se reconhece a dependência, existe uma dificuldade ou um entendimento geral de quando a dependência em si começa? A pessoa, por exemplo, fala, não, quando eu quiser eu paro. Ela tenta parar, opa, não é o que eu pensei que fosse. Eu tenho alguns pacientes que falam assim para mim, Carmela, o mais difícil foi chegar aqui, né? E muitas vezes, durante o tratamento de, eu quero parar de fumar, muitas vezes não se consegue de primeira. E aí, o voltar para o consultório e falar assim, não dei conta, preciso voltar, é muito difícil. Então, eu sempre costumo dizer que existe o lapso dentro de um tratamento e a recaída. É todo um processo, né? O lapso é quando você resolveu parar de fumar, tá ali 1 mês, 2 meses sem fumar e há uma recaída de 2, 3 dias e retorna para o seu equilíbrio emocional. A recaída é quando você volta a fumar e fica 6 meses, 7 meses fumando, entra em consciência daquilo que realmente está te fazendo mal novamente e volta para o consultório para tentar novamente o teu novo comportamento de parar de fumar. O tratamento realmente, se o paciente pegar com afinco, em 1 ano ele consegue parar de fumar. A gente já vai continuar falando a respeito disso, é um tema muito importante, inclusive, né? Mas eu vou interromper o nosso papo com a Carmela só um pouquinho para chamar sua atenção para um fato recente. Em abril, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, decidiu por manter a proibição dos cigarros eletrônicos no Brasil, são os famosos vapes. Assim, então, segue proibida comercialização, fabricação, importação, transporte, armazenamento e propaganda desses produtos. E um fato recente, mas não uma realidade nova no país, né? Isso não é uma realidade de forma geral. Desde 2009, todos os tipos de dispositivos eletrônicos para fumar são proibidos por resolução da Anvisa. O regulamento, no entanto, não proíbe o uso individual. No Brasil, o consumo de cigarros, cigarrilhas, charutos ou de qualquer outro produto fumígeno, como são chamados, né, derivado ou não do tabaco, em ambientes de uso coletivo, públicos ou privados, tanto faz, está proibido por lei desde 1996. E no estado de São Paulo, outra lei reforçou essa regulamentação em 2009. Em São José, a lei chegou um pouquinho antes, em 1993. Naquele ano, uma lei municipal estabeleceu que é proibido fumar em estabelecimentos públicos fechados, como elevadores, dentro de ônibus, postos de saúde, creches, museus e teatros. Mas e nas ruas, hein? Será que as pessoas são a favor ou são contra da proibição dos cigarros eletrônicos? A gente vai ver agora no quadro Tá na Rua. Eu sou a favor da proibição da venda de cigarros eletrônicos, porque isso impacta na saúde pública. Minha mãe ela foi fumante por muitos anos e ela, quando teve a Covid, ela foi uma vítima justamente por causa disso. Na realidade, eu sou contra qualquer tipo de droga, qualquer tipo de vício, mas eu tenho visto que isso aí tem afetado muitos jovens, de pessoas menores fazendo uso disso. E nós sabemos que o final disso é a morte, assim como aconteceu com um rapaz essa semana aí. E as pessoas que também favorecem com que isso venha para o Brasil, que entre na cidade, e eles fazem, para mim, fazem vista grossa contra isso. Porque eu acho um cigarro mais assim, mais prático, né? Um cigarro mais chique. Se eu fumasse, eu usaria ele. Não faz bem para a saúde, só prejudica nós jovens, os adultos também que estão entrando nessa modinha. E se vocês não querem prolongar os dias de vida de vocês, usem. Se vocês querem prolongar o dia de vida, não usem.
Gente, a gente vê que é um assunto complexo, complicado, que diverge opiniões, né? Ainda não é unanimidade. Exatamente. E, Carmela, quando começou a se popularizar recentemente o uso dos vapes, tinha essa questão, esse comentário a respeito de ser algo menos danoso à saúde, né? De ser um passo ali antes da pessoa parar de fumar. Como que você vê essa questão? Perigoso, né? No começo, achava-se realmente que, eu vou passar para o cigarro eletrônico porque ele vai ser menos prejudicial do que o cigarro normal, né? E na verdade, é 500 vezes pior, né? E já está comprovado, já tá né? comprovado. Não é uma novidade, não é um achismo. Não, isso é comprovado cientificamente. Acho que até uma coisa interessante da gente pegar, porque a gente fala de cigarro, tem uma geração aí dos anos 80, 90 que é bem crucificada. Fala que nessa geração era coisa do jovem, então eles gostavam mais e tá. Depois perdeu-se um pouco, mas agora a gente vê mais uma vez essa moda do cigarro eletrônico, dessa vez agora entre os jovens também, né? Perfeito. Às vezes não tem nem 18 anos e já está fazendo uso. Quer dizer, é associado a isso da juventude, né? Da vitalidade. Muito legal isso que você falou, porque é assim, ó. Se eu for pegar da minha época, tá? Eu vou lá para trás, combinado? Então, assim, eu vou da época dos comerciais de cigarro, onde o mocinho ia atrás da mocinha, montado no seu cavalo, fumando um cigarro. Hoje em dia, tá? Com a entrada dos cigarros eletrônicos, eu fumo cigarro eletrônico, tô no auge. Então, assim, ficou paralelo à minha época de 1980 e pouco, 90, né? Então, assim, quando eu era mocinha, que eu tinha lá os meus 16 anos, nossa, ver uma pessoa fumar era muito chique. Era muito bonito, usava-se até cigarrilha. E Carmela, tem um ciclo aí, não tem? Porque hoje, por exemplo, nos filmes, séries, tem lá seus personagens que também mostram também, né? Como parte da história ali, a pessoa também consumindo cigarro, não acabam tendo o mesmo impacto? Olha, eu acredito que o conhecimento é tudo, tá? E assim, não sei se causa o mesmo impacto, né? Mas, de certa forma, aquilo é absorvido pelo teu cérebro, né? E você vai absorver aquilo que você está vendo. Então, quanto mais você vê, mais você absorve. Totalmente. Exatamente. Bom, é um papo que vai longe ainda, né? Com certeza. E aí tem mais daqui a pouco. Só que agora o Tá Ligado faz um rápido intervalo e a gente já volta. Tá ligado de volta hoje trocando uma ideia sobre tabagismo com a psicóloga Carmela Silvana da Silveira. Mas antes de seguir com a nossa conversa aqui, vamos pro quadro Câmara Repórter. É isso mesmo. Hoje você vai conhecer um pouco mais sobre o PROERD, o Programa Educacional de Resistência contra as Drogas. Vamos ver? O PROERD é um programa educacional de resistência às drogas e à violência, tá? E ele atinge as crianças desde o Kids. Aí tem uma outra atividade diferenciada, que é o 5º ano, caindo na real. Temos o 7º ano, que é o caindo na real mais avançado. E agora temos o ensino médio também, o PROERD do ensino médio. O PROERD ele atua nas lições nas escolas estaduais, municipais e particulares também, tá? Então ele é atuado através de um livro, tem algumas atividades, algumas lições e uma conversa em família também, que é como se fosse uma tarefa para ser feito a criança e os pais. Graças a Deus temos resultados muito bons, resultados muito positivos e as crianças que passam pelo PROERD, aonde eles encontram a gente, eles vêm conversar com a gente, vêm falar, os pais também sempre vêm agradecer, então temos um resultado muito bom. Vamos continuar aqui então com a nossa conversa no estúdio. Carmela, esse tipo de ação, já desde cedo com criança, né, especialmente com criança, realmente é válido? Muito válido. Minhas filhas fizeram PROERD. Olha só. E foi muito bom, muito importante.
elas trouxeram isso para dentro de casa e as crianças trazem esse conceito de que, olha, papai, não fume, né? Olha, a minha mãe fumava e agora, depois que eu absorvi esse conhecimento novo, eu vou ser uma pessoa, um mecanismo de passagem dessas novas informações. Ele é muito importante e muito válido. E, Carmela, hoje qual a abordagem mais adequada quando se trata da conversa ali com as pessoas dependentes ou até mesmo com as crianças? Eu acho que seja a mesma situação, porque aquela conversa de não use porque é ruim é difícil, porque se por um acaso experimenta, a pessoa tem a recompensa imediata. Perfeito. Ali, né, e fala, opa, mas não é tão ruim quanto me disseram que é, né? Como trabalhar isso, de que forma trazer esse assunto para crianças e adultos até, por que não? Olha, eu acredito assim, num mundo onde nós temos todo e qualquer tipo de conhecimento a qualquer momento, o mais importante é você informar. É informação, é isso que a gente está fazendo aqui agora. Ô Carmela, e quais são os desafios e, de repente, as melhores estratégias aí para adotar com as pessoas que atualmente são fumantes, já se deram conta de que isso não é legal, querem sair dessa situação? Porque querer sair é o primeiro passo, a gente sabe, mas é um processo e não é fácil. Combinado. Primeira coisa, precisamos observar que tipo de fumante é. Se ele é um fumante moderado, se ele fuma eventualmente, tá? E a partir daí, criar estratégias para que isso mude. Se ele fuma após o primeiro café pela manhã, então nós vamos traçar estratégias de comportamentos para que isso não ocorra. Se ele tem um lugar na casa pontual para fumar, nós vamos traçar estratégias para que isso se modifique, tá? Se ele tem movimentos corpóreos, tá? Que leve ele a lembrar que está na hora do cigarro, coça a cabeça, coça o nariz, taquicardia, vamos trabalhar isso com o paciente. Identificar a rotina mesmo. Identificar a rotina e fazer com que ele tome consciência de que isso vai passar. Sim. A partir daí. E depois tem uma questão que eu acho que ela é desafiadora também para a pessoa que está se livrando do vício, né? Que a dependência, ela ajuda ali, entre aspas, uma série de fatores. Às vezes uma dificuldade emocional, uma dificuldade social, uma insegurança. Quando a pessoa para de fumar, essas questões não podem vir à tona. Ela não vai precisar de ferramentas para lidar com essas dificuldades que ela usava o cigarro ali como muleta? Com certeza, você usou a palavra correta, muleta, né? Ele vai tirar a muleta e ele vai olhar para o espelho. Olhando para o espelho, ele vai se encontrar. A hora que ele se encontrar, ele fala assim, e agora? Né? A partir dali, ele vai observar que sem aquela muleta, ele tem força sim para continuar vivendo. E aí ele vai perceber que ele consegue fazer um exercício melhor, que a respiração melhora, que o gosto dos alimentos muda, tá? E daí por diante, mesmo encontrando com os seus fantasmas, tá? Ele tem condições, amparado por uma terapia ou amparado por um grupo terapêutico, tá? A nunca mais voltar a fumar. Onde encontrar ajuda? Onde encontrar ajuda? Aqui em São José nós temos grupos terapêuticos, sabe? Então assim, é só procurar. Informação na internet tem muita boa, positiva. Esse tipo de programa é o máximo para isso. Então, a partir daí, saber que você tem onde procurar, né? Grupos terapêuticos, movimento de pessoas, até mesmo grupos no Instagram, gratuitos, que ajudam as pessoas. Umas, eu parei de fumar, foi difícil, comecei por aqui e tal. Psicólogos que fazem esse trabalho voluntariamente também. Eu faço também voluntariamente esse trabalho na internet. E isso leva a pessoa a falar assim, nossa, olha só, eu consegui. Isso é muito bom, né? Ô Carmela, a gente tem só mais um minutinho, mas antes eu queria também só que você pincelasse o outro lado, porque a gente está falando muito do que o fumante tem que fazer. Mas às vezes as pessoas ao redor, família, amigos, que talvez nem sejam fumantes, também podem prestar esse apoio. Como que essas pessoas podem colaborar com esse tratamento? Tá.
essas pessoas, principalmente os familiares, né? Eles devem acolher sem julgar, em primeiro lugar. Tá? Porque aquela historinha de falar assim, ai, para de fumar porque é fácil, ai, não é por aí. É você falar assim, olha, eu entendo o seu vício, mas deixa eu te ajudar, eu tô aqui ao seu lado. Então eu vou te ajudar o máximo que você quiser, desde que você queira. Né? É dando espaço para o companheiro, para a companheira que quer parar de fumar, ter esse freio dentro de casa, mas no sentido da pessoa acolher e nunca agredir. Perfeito. Camila, obrigado pela participação. Gratidão. Foi muito bom ter você aqui. Eu que agradeço. Volte sempre. Obrigada. Com certeza. Vai voltar. E a gente volta também daqui a pouquinho, depois do intervalo, com o quadro Atividade Legislativa. Não sai daí. O Tá Ligado na Cidade está quase no fim. Mas não sem antes trazer informações sobre os trabalhos da Câmara Municipal para você. Chegou a hora do quadro Atividade Legislativa. E para bater um papo com a gente e trazer as informações, recebemos aqui mais uma vez o Lucas Guerra. Fala, Guerra. Fala aí, Marvin. Tô quase Beleza? me Tá de parte casa? de fato Você do é programa. parte. Fique à vontade. Guerra. E para hoje, né? O assunto do Tá Ligado hoje, de forma geral, foi o tabagismo, as várias formas que nós vemos ele presente no nosso dia a dia. E também é um assunto frequentemente tratado aqui na Câmara, né? Sim, Marvin, Thiago, boa tarde, né? Esse é um assunto muito tratado pelos vereadores e também tema de projetos de lei, viu, aqui na Câmara. A gente tem um projeto em tramitação, ele ainda não foi aprovado, não é propriamente ligado ao cigarro convencional, nicotina, tabaco, mas é ao cigarro eletrônico, né, que tem virado uma tendência aí entre os jovens. A gente viu uma pesquisa que cerca de 17 a 20% dos jovens adolescentes já tiveram esse primeiro contato com o cigarro eletrônico, que no início ele foi colocado como uma alternativa, né, para parar de fumar, inclusive, e hoje pesquisas recentes mostraram que não é tão assim, né, que inclusive ele pode ser o primeiro caminho, já que você pode colocar nicotina nele também. Sim. Então acaba atraindo para o cigarro convencional. Então a Câmara está com esse projeto em tramitação, né, está sendo ainda analisado pelos vereadores para criar uma campanha de conscientização sobre os malefícios do cigarro eletrônico. A gente sabe que ainda é um tema novo, né, ainda tem muita pesquisa ainda para a gente saber exatamente quais são de fato, né, todos os malefícios. A gente já fez matéria sobre isso, conversou com o médico, que às vezes ele falava daquele termo água no pulmão. Sim. Né, a gente está aí inalando aí o vapor, as essências, isso pode causar um problema muito sério de saúde. Então a ideia desse projeto é justamente levar para a população quais são esses riscos, né? E a ideia do projeto para como trazer isso é levar para as escolas, levar para o transporte público, para a prefeitura, para todos os órgãos públicos em geral, cartazes indicativos, colocando aí cuidado com o cigarro eletrônico, os malefícios, e também uma proposta até de atendimento psicossocial. Está no projeto também. Ou seja, vamos atender os jovens, saber por que eles estão tendo esse contato com o cigarro eletrônico, de que maneira a gente pode evitar, orientar, né? É importante ouvir os jovens também para saber como agir. Política pública é isso, né? E nós temos o histórico das últimas décadas aí para mostrar o quanto essas campanhas são efetivas de forma geral, né? Não, com certeza. Eu acho que quando a gente fala de educação, a gente fala de consciência, né? E o que é que transforma? Transforma é quando a gente tem consciência para mudar. Não adianta a gente ter uma forcinha falando, para, você tem que parar, você tem que parar. Se a gente fizer isso, funciona com quem fuma? A gente ficar enchendo o saco, para de fumar? Não funciona. Eu acho que tem que partir dele, né? E quando parte da pessoa, do jovem, ou seja, não acho que é legal experimentar, não acho que é legal ter esse primeiro contato, eu acho que aí, trabalhando a consciência, a gente consegue transformar a sociedade. E tem um ponto, né? A gente sabe, quando a gente fala de cigarro, obviamente a gente está falando aqui desse projeto de cigarro eletrônico, mas o programa de vocês foi do tabaco em geral. A gente tem um problema de saúde pública. É claro. A gente sabe aí vários outros malefícios, a questão do câncer e como isso impacta o sistema de saúde. Isso é uma questão que pode ser prevenida. Ou seja, se você previne, você não tem um leito
de hospital sendo usado que pode ajudar outra pessoa que precisa. Você não tem gasto público, que é dinheiro dos nossos impostos, às vezes para tratar um câncer que poderia ser prevenido. Isso. Então acho que todo esse cuidado é importante e a conscientização é fundamental. E que bom que a gente está tendo esse espaço aqui no Tá Ligado para a gente trazer essa conscientização. Mais uma vez a gente vendo a importância de sempre a pauta da saúde estar andando de mãos dadas com a pauta da educação também, né? Educação é um caminho para a gente conscientizar a galera da nossa cidade, do país todo, do mundo todo, sempre com informação de qualidade. Se você quiser saber mais detalhes desse projeto que o Guerra passou aqui pra gente, como de qualquer outro conteúdo legislativo da Câmara Municipal, é só entrar no site da Câmara, câmarasjc.sp.gov.br. Nosso tempo acabou. Olha só, foi tão rápido. Mas que bom que ficou uma mensagem bonita sobre a educação. Você viu? Valeu então, gente. Tchau pra vocês. Até mais. Até semana que vem. Tchau, gente.